Billy Graham dizia que a verdadeira riqueza da vida não está no que você tem, mas no que você aprende com quem já viveu o bastante para ensinar. Deixe-me dizer algo. Uma das maiores tragédias da vida é ver uma mulher que não sabe quem ela é. Uma mulher que carrega a realeza no sangue, mas caminha como uma mendiga, esperando por migalhas de amor, respeito e validação. Uma mulher que nasceu para reinar, mas fica do lado de fora dos portões do próprio reino, pedindo permissão para entrar. Não, não, não. Você é uma rainha. É hora de começar a agir como tal. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você quer mudar sua vida hoje. Curta, se inscreva e não pule o final. Tem uma surpresa que vai te emocionar. O problema não é que as pessoas não veem o seu valor. O problema é que você não o vê. E quando você não o vê, você permite que as pessoas a tratem de qualquer jeito. Você deixa que falem com você de qualquer jeito. Você aceita tratamentos dos quais deveria ter se afastado no momento em que começaram. Mas, por não saber quem você é, você fica, tolera, desculpa, justifica o desrespeito. Você diz a si mesma: talvez eu esteja pensando demais, talvez esteja pedindo demais, talvez isso seja tudo o que mereço. Não, rainha. Você não está pedindo demais. Você está pedindo o que sempre foi destinada a ter: respeito, honra, amor, dignidade. E se eles não podem lhe dar isso, não merecem acesso a você. Sabe o que acontece quando uma rainha baixa seus padrões? Ela convida o caos para o seu reino. Quando você permite que as pessoas a tratem como se fosse comum, você para de caminhar no poder que Deus lhe deu. Você silencia sua voz, apaga sua luz, aceita a desonra em nome do amor. Mas deixe-me dizer algo. O amor não tira sua dignidade, o amor não faz você se sentir pequena. O amor não exige que você se diminua apenas para que outra pessoa se sinta grande. Se você tem que implorar por ele, se tem que se rebaixar para tê-lo, se tem que se perder apenas para mantê-lo, nunca foi amor para começo de conversa. Quero que você me ouça hoje. Você não foi criada para viver abaixo do seu valor. A forma como você se comporta diz ao mundo como ele deve tratá-la. A maneira como você fala de si mesma, como permite que os outros a tratem, tudo isso envia uma mensagem. E algumas de vocês têm enviado a mensagem errada por tempo demais. Vocês permitiram que a dor as convencesse de que não valem mais. Permitiram que rejeições do passado as fizessem acreditar que não são boas o suficiente. Permitiram que pessoas que não sabiam amá-las as convencessem de que há algo errado com vocês. Mas hoje estou aqui para acordá-las. Vocês não são o que elas disseram, não são os erros que cometeram, não são indignas, não são inamáveis, não são demais. Vocês são rainhas, e a partir deste momento precisam se comportar como tal. Se acredita que a sabedoria dos mais velhos pode transformar tudo, comente vida agora. Inscreva-se e fique até o fim. Algo incrível te espera. Pare de correr atrás de pessoas que não veem o seu valor. Pare de chorar por pessoas que nunca foram destinadas a ficar. Pare de esperar que alguém lhe dê permissão para ser quem você já é. Você não precisa da validação delas, não precisa da aprovação delas, não precisa da aceitação delas. Rainhas não pedem para serem tratadas corretamente, elas esperam isso. Rainhas não imploram por respeito, elas o exigem. Rainhas não se contentam com menos do que merecem, elas se afastam quando percebem isso. Algumas de vocês têm medo de se afastar porque pensam que vão acabar sozinhas. Mas deixe-me dizer algo. As pessoas certas nunca exigirão que você seja menos apenas para estar com elas. As pessoas certas vão honrá-la, valorizá-la, protegê-la e respeitá-la. Não porque você exige, mas porque reconhecem quem você é. E se não reconhecerem,
deixe-os ir. Uma rainha nunca implora para que vejam sua coroa. Se não conseguem enxergá-la, nunca foram destinados a sentar à sua mesa. Pare de chorar por pessoas que não foram feitas para ocupar um lugar em sua vida. Pare de baixar seus padrões porque tem medo de ficar sozinha. É melhor caminhar sozinha, com dignidade, do que sentar em uma sala cheia de pessoas que não a respeitam. Quando você entra em um ambiente, o que as pessoas veem? Elas veem uma mulher que sabe quem é, ou uma mulher insegura, pedindo desculpas por existir, esperando permissão para ocupar espaço. Porque deixe-me dizer agora, uma rainha nunca se diminui para deixar os outros confortáveis. Uma rainha caminha com confiança, fala com autoridade e se comporta como se pertencesse a qualquer lugar onde esteja. Se você vai se tornar a mulher que Deus criou, precisa parar de agir como se tivesse medo de ser vista. A forma como você se comporta reflete o que você acredita sobre si mesma. Algumas de vocês têm andado com a cabeça baixa, os ombros curvados, a voz mal acima de um sussurro, porque em algum momento a vida ensinou que vocês não eram suficientes. Em algum momento, pessoas fizeram vocês sentirem que sua presença era um inconveniente. Então agora, vocês hesitam antes de falar, questionam suas próprias opiniões, diminuem sua inteligência, riem de piadas que não acham graça só para se encaixar, dizem sim quando querem dizer não. Mas ouça-me, uma rainha não pede desculpas por ser quem é. Preparado para lições que vão mexer com você? Comente "eu quero" e se inscreva. Não saia antes do final. Tem um momento que vai te surpreender. Vocês passaram tempo demais se diminuindo para que outras pessoas se sentissem maiores. Silenciaram-se para evitar confrontos. Seguraram a língua quando deveriam ter falado. Apagaram sua luz para que outros não se sentissem ameaçados. Mas isso não é quem vocês foram criadas para ser. Deus não colocou propósito dentro de vocês para que o mantivessem escondido. Ele não lhes deu sabedoria, força e visão para que ficassem caladas e com medo. Vocês não precisam de permissão para falar com poder. Não precisam de validação para se portar com confiança. Não precisam de aprovação para caminhar com autoridade. Parem de caminhar como se estivessem perdidas quando sabem exatamente quem são. Parem de questionar a si mesmas quando Deus já as confirmou. Parem de esperar que alguém diga que vocês são boas o suficiente antes de acreditarem nisso. Vocês não são uma reflexão tardia, não são um acidente, não são o plano reserva de alguém. Vocês são rainhas. E a forma como se movem pela vida precisa refletir essa verdade. Confiança não é arrogância, não é menosprezar outras pessoas. É saber quem você é e recusar deixar qualquer um convencê-la do contrário. É se portar com dignidade, com graça e com um nível de autorrespeito que diz ao mundo: eu sei o meu valor. E essa confiança não está apenas na forma como você caminha, mas na forma como fala. Algumas de vocês têm sussurrado quando deveriam estar declarando, têm suavizado suas palavras, tornando-as mais suaves, mais digeríveis, mais aceitáveis para pessoas que nunca foram destinadas a entendê-las. Mas sua voz nunca foi feita para ser escondida. Suas palavras nunca foram feitas para serem silenciadas. Há poder no que você diz, há autoridade na sua voz. E quando você fala, precisa falar como se acreditasse no que está dizendo. Chega de deixar as frases morrerem no final, como se estivesse insegura. Chega de questionar seus próprios pensamentos, como se não confiasse em si mesma. Chega de falar de um jeito que convida as pessoas a duvidarem de você. Se você é uma rainha, cada palavra que sai da sua boca deve refletir isso. Sua voz deve ser forte, mas não áspera. Firme, mas não cruel. Sábia,
mas não arrogante. E mais importante, suas palavras devem combinar com suas ações. Porque uma rainha não apenas fala, ela caminha com a mesma confiança com que fala. Ela não apenas diz que sabe seu valor, ela se move como se soubesse. Ela não apenas declara que é forte, ela mostra isso na forma como se porta. Entendam isso. As pessoas vão tratá-la de acordo com o padrão que você estabelece para si mesma. Se você entrar em um ambiente como se não pertencesse, vão tratá-la como uma estranha. Se falar como se suas palavras não importassem, vão ignorar o que você tem a dizer. Mas se você caminhar como se fosse digna, se falar como se tivesse algo valioso a contribuir, se portar com a autoridade que Deus colocou dentro de você, as pessoas terão que respeitá-la. Chega de passos pequenos, chega de vozes tímidas, chega de pedir desculpas por existir. A partir deste momento, você caminha como a rainha que é, fala como a rainha que é, porque o mundo não reconhecerá sua realeza até que você o faça. Chega um momento na sua vida em que você precisa parar de deixar qualquer um ter acesso a você. Precisa parar de permitir que as pessoas entrem e saiam da sua vida como se fosse uma porta giratória. Precisa parar de entregar sua energia a pessoas que apenas a sugam, que só tomam de você, mas nunca devolvem nada. Uma rainha não deixa qualquer um sentar à sua mesa. Uma rainha não deixa qualquer um falar em sua vida. Uma rainha não deixa qualquer um se aproximar o suficiente para perturbar sua paz. Se você realmente vai caminhar no poder e na autoridade que estão dentro de você, precisa aprender a proteger sua paz. Algumas de vocês têm carregado peso demais, fardos que nunca foram seus, problemas que não pertencem a vocês, relacionamentos que estão mortos há anos, mas vocês continuam segurando porque têm medo de soltar. Se você sente que falta algo na sua vida, deixe um amém nos comentários. Curta, inscreva-se e assista até o último segundo. Você não vai se arrepender. Vocês estão deixando as pessoas puxá-las em 1000 direções diferentes e agora se perguntam por que estão tão exaustas, tão esgotadas, tão vazias. É porque vocês têm dado sua paz a pessoas que nem a valorizam. Têm permitido o caos em lugares onde Deus quis que houvesse tranquilidade. Mas vocês não podem viver em paz se continuarem entretendo coisas que a perturbam. Algumas pessoas prosperam no drama, algumas só se sentem confortáveis na disfunção, algumas vão puxá-la para a bagunça delas, só para não precisarem lidar com ela sozinhas. E se você não tomar cuidado, vai se ver em batalhas que nunca foram suas, lutando guerras que não têm nada a ver com você, tentando consertar pessoas que nem querem ser consertadas. Essa não é a sua missão. Vocês não foram criadas para carregar o peso de todo mundo às custas do seu próprio bem-estar. Vocês não foram feitas para ser o depósito dos problemas de todos. Vocês não são obrigadas a permanecer em relacionamentos tóxicos só por causa da história. Ouça-me. A paz não é algo que simplesmente acontece. A paz é algo que você protege. Você precisa ser intencional sobre guardar seu espaço, seu tempo, sua energia. Precisa levar a sério o corte de distrações, a limitação de acesso a pessoas que não devolvem nada, a retirada de qualquer coisa que custe sua paz de espírito. Antes de tudo, comente sabedoria se quer crescer hoje. Inscreva-se, ative o sininho e fique até o final. Tem uma revelação que vai te marcar. Eu sei que não é fácil. Sei que algumas de vocês têm medo de estabelecer limites porque não querem desapontar as pessoas, não querem parecer rudes, não querem parecer difíceis. Mas deixe-me dizer algo. Sua paz não está em negociação. Proteger sua paz não significa que você não ama as pessoas. Não significa que não se importa. Não significa que é egoísta. Significa que você entende que não pode servir de um copo vazio.
Algumas de vocês estão tentando ser tudo para todos, e nesse processo estão se perdendo. Estão se esticando tanto que nem reconhecem mais quem são. Dizem sim a coisas para as quais não têm energia, assumem responsabilidades que não são suas, tentam segurar tudo para todo mundo, mas por dentro estão desmoronando. E então se perguntam por que se sentem esgotadas, frustradas, invisíveis e desvalorizadas. Mas a verdadeira questão é: quando foi a última vez que você investiu em si mesma? Quando foi a última vez que parou para descansar, para respirar, para focar nas suas próprias necessidades? Quando foi a última vez que priorizou sua própria paz? Vocês não podem continuar correndo no vazio. Não podem continuar negligenciando a si mesmas. Não podem continuar sacrificando seu bem-estar por pessoas que não fariam o mesmo por vocês. É hora de recuperar sua paz. É hora de parar de pedir desculpas por se colocar em primeiro lugar. É hora de parar de explicar por que não pode estar disponível para todos o tempo todo. É hora de parar de se sentir culpada por escolher a si mesma. Porque quando você realmente entende seu valor, percebe que nem todos merecem acesso a você, percebe que sua paz é valiosa demais para ser perturbada por pessoas que só trazem caos. Percebe que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em dramas sem sentido. Há poder no seu silêncio. Há poder na sua tranquilidade. Há poder em saber quando se afastar de conversas que a esgotam, de relacionamentos que não a servem mais, de ambientes que não estão mais alinhados com o lugar para onde Deus está levando você. E quando você começar a proteger sua paz, não espere que todos entendam. Alguns vão chamá-la de distante, outros de egoísta. Alguns vão se ofender porque se beneficiavam da sua falta de limites. Mas não ouse sentir culpa por escolher a si mesma. Uma rainha não busca permissão para proteger sua paz. Ela não explica por que não está mais disponível para tolices. Ela não pede desculpas por se afastar de pessoas que nunca foram destinadas a acompanhá-la ao próximo nível. Você não precisa lutar todas as batalhas, não precisa responder a todos os insultos, não precisa provar nada a ninguém. Algumas das maiores vitórias são conquistadas no silêncio. Algumas das maiores batalhas são vencidas simplesmente ao se afastar. Alguma da maior paz que você experimentará virá quando perceber que nem tudo merece sua atenção. A partir deste momento, que a paz seja seu padrão, que a sabedoria seja seu guia. Se alguém não consegue reconhecer seu valor, isso é uma perda para eles, não um fardo seu. Algumas de vocês têm se dobrado para trás por pessoas que não dariam um único passo por vocês. Têm dado seu coração a pessoas que não têm capacidade de segurá-lo. Têm se exaurido tentando provar seu valor a alguém que nunca vai apreciá-lo. Mas deixe-me perguntar algo. Se você tem que implorar pelo amor de alguém, é realmente amor? Se tem que lembrar constantemente que a respeitem, eles realmente a valorizam? O amor não é algo que você precisa forçar. O respeito não é algo que você precisa exigir repetidamente. Quando alguém realmente a vê, quando alguém realmente a valoriza, não precisará ser convencido a tratá-la bem. Algumas de vocês têm segurado relacionamentos que as quebraram. Têm lutado por pessoas que pararam de lutar por vocês há muito tempo. Têm se contentado com amor pela metade, com inconsistência, com ser uma opção em vez de uma prioridade. E a verdade é que a única razão pela qual ainda estão segurando é porque têm medo de ficar sozinhas. Têm medo do silêncio, da incerteza, medo de que, se forem embora, nunca mais encontrem amor. Mas deixe-me dizer algo. A solidão não está em estar sozinha. A solidão está em estar na companhia errada. A solidão está em compartilhar seu coração com alguém
que não o valoriza. A solidão está em dar tudo de si a alguém que só lhe dá metade. Se você é uma rainha, precisa começar a estabelecer o padrão de como será tratada. Precisa parar de aceitar comportamentos que vão contra seu valor. Precisa parar de ignorar sinais vermelhos só porque não quer começar de novo. Precisa parar de deixar o medo de estar sozinha mantê-la presa em ciclos que a estão quebrando. Você sabe o quão poderosa é? Sabe o quão valiosa é? Sabe que nunca foi destinada a viver sua vida implorando pelo mínimo? Você foi feita para ser valorizada, honrada, amada completa e plenamente, não apenas quando é conveniente para outra pessoa. Mas aqui está a verdade. Você ensina as pessoas como tratá-la pelo que tolera. Se continuar aceitando desrespeito, ele continuará. Se continuar dando desculpas para a inconsistência, ela nunca mudará. Se continuar se contentando com menos, nunca receberá mais. Algumas de vocês têm medo de se afastar porque acham que significa perder. Mas uma rainha nunca perde quando escolhe a si mesma. Uma rainha nunca perde quando recusa se contentar. Uma rainha nunca perde quando se afasta de pessoas que nunca foram destinadas a caminhar com ela. Se alguém não consegue ver seu valor, deixe-o ir. Se alguém a trata como uma reflexão tardia, deixe-o ir. Se alguém é inconsistente com você, deixe-o ir. Você não foi criada para viver em um estado constante de decepção. Você não foi desenhada para continuar dando chances a pessoas que mostram que não a merecem. Pare de romantizar o potencial e comece a aceitar a realidade. Pare de dizer a si mesma que, se amar um pouco mais, eles mudarão. Pare de se convencer de que, se for paciente o suficiente, eles finalmente a tratarão bem. As pessoas não mudam a menos que queiram, e não é seu trabalho consertar, curar ou completar ninguém. Seu trabalho é proteger seu coração, guardar sua paz, amar a si mesma o suficiente para se afastar de qualquer coisa que não esteja alinhada com o futuro que Deus tem para você. Você não é uma opção, não é um plano reserva, não é a conveniência de alguém. Se alguém não pode amá-la da forma que você merece, não merece acesso a você, você não precisa implorar pelo amor certo, não precisa suplicar por respeito, não precisa convencer alguém a ver seu valor, porque quando você sabe o seu valor, recusa se contentar com qualquer coisa menos do que merece. Chega um momento na sua vida em que você precisa parar de apagar sua luz para deixar os outros confortáveis. Precisa parar de se diminuir para caber em lugares que nunca foram feitos para contê-la. Precisa parar de diminuir sua grandeza porque as pessoas ao seu redor não conseguem lidar com o peso do seu chamado. Uma rainha não se faz pequena por causa de pessoas inseguras. Uma rainha não baixa seus padrões só para ser aceita. Uma rainha não silencia sua voz só porque outros têm medo do seu poder. Você não foi criada para ser comum, não foi desenhada para se misturar, não foi colocada nesta terra para viver uma vida de mediocridade. É hora de se levantar e caminhar na plenitude de quem você foi criada para ser. Algumas de vocês têm sentado em seu potencial por tempo demais. Têm esperado permissão para entrar na sua grandeza. Têm esperado que alguém valide seus sonhos, confirme seu chamado, dê luz verde para perseguir o que Deus já colocou em seu coração. Mas deixe-me dizer algo: você não precisa da permissão de ninguém para ser grande. Não precisa da aprovação de ninguém para caminhar no seu propósito. Não precisa de ninguém para assinar o que Deus já confirmou em você. Se continuar esperando que as pessoas aplaudam você, vai esperar para sempre. Se continuar buscando validação externa, nunca avançará. Se continuar esperando o momento perfeito, nunca dará o primeiro passo. Algumas de vocês
estão tão preocupadas com o que as pessoas vão pensar que estão permitindo que as opiniões delas as paralisem. Estão se segurando porque não querem causar ondas, ficando em silêncio porque não querem ofender, jogando seguro porque têm medo de julgamento, de crítica, de fracasso. Mas deixe-me dizer algo. Ninguém que caminhou na grandeza o fez sem oposição. Ninguém que cumpriu seu propósito o fez sem resistência. Ninguém que causou impacto o fez sem enfrentar dúvida, ridículo ou rejeição. Se você está esperando que todos concordem com você antes de entrar no seu propósito, nunca se moverá. Se está esperando que o caminho seja fácil antes de perseguir seus sonhos, nunca começará. Se está esperando que as pessoas entendam seu chamado antes de caminhar nele, ficará presa no mesmo lugar pelo resto da vida. Uma rainha não pede permissão para brilhar. Uma rainha não pede desculpas pela sua unção. Uma rainha não deixa pessoas de mente pequena a convencerem a abandonar seu destino. Você foi equipada, foi chamada, foi escolhida e é hora de agir como tal. Você não pode continuar sentada no seu potencial porque tem medo do que as pessoas podem dizer. Não pode continuar escondendo seus dons porque não quer deixar os outros desconfortáveis. Não pode continuar jogando pequeno porque tem medo do fracasso. Deixe-me dizer algo. O fracasso não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é nunca tentar. O verdadeiro inimigo é ficar presa no medo. O verdadeiro inimigo é deixar a dúvida roubar seu destino. Algumas de vocês têm sonhos que enterraram porque a vida atrapalhou. Permitiram que as circunstâncias as convencessem de que é tarde demais, de que perderam sua chance, de que não são boas o suficiente, inteligentes o suficiente, qualificadas o suficiente. Mas deixe-me dizer algo. O que Deus colocou dentro de você ainda está aí. O dom ainda está aí. O chamado ainda está aí. O propósito ainda está aí. Não importa quanto tempo passou, não importa quantos erros você cometeu, não importa quem foi embora, não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que você se levante e comece a caminhar na autoridade que lhe foi dada. Você precisa parar de sentar na sua unção, de enterrar seu talento, de esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. O momento perfeito é o momento em que você decide dar um passo em fé. O momento perfeito é quando você para de dar desculpas e começa a fazer movimentos. É hora de ativar seu propósito. É hora de parar de viver abaixo do seu chamado. É hora de entrar no seu lugar de direito. E ouça, nem todos ficarão felizes com isso, nem todos vão celebrar você, nem todos vão apoiá-la. Mas esse não é o seu problema. Você não foi chamada para agradar. Foi chamada para ser grande. Você... Conclusão. Não foi criada para se encaixar, você foi criada para se destacar. Você não foi destinada a ficar na lateral. Se você vai caminhar no seu propósito, precisa estar disposta a deixar para trás qualquer coisa que não esteja mais alinhada com o lugar para onde você está indo. Isso significa que alguns relacionamentos terão que terminar, alguns hábitos terão que morrer, alguns ambientes terão que mudar, porque você não pode voar enquanto segura peso morto. Você não pode entrar no próximo nível enquanto se agarra a coisas que a mantêm presa. Você não pode caminhar no poder enquanto ainda entretém coisas que a enfraquecem. Uma rainha sabe quando se afastar. Uma rainha sabe quando deixar ir. Uma rainha sabe quando é hora de se levantar. E agora é esse momento. Chega um momento em que você precisa parar de se explicar para pessoas que já decidiram o que pensam de você. Precisa parar de tentar provar seu valor para aqueles que se recusam a vê-lo. Precisa parar de buscar validação de pessoas que nunca foram destinadas a afirmá-la. Uma rainha não perde tempo
tentando convencer as pessoas do seu valor. Ela não implora por respeito, não corre atrás de quem foi embora. Ela se mantém firme em quem é, sabendo que sua presença por si só é suficiente. Algumas de vocês têm se exaurido tentando fazer as pessoas entenderem seu coração. Têm se dobrado para trás, tentando ser o suficiente para pessoas que nunca a apreciarão. Têm dado explicações a pessoas que não merecem acesso à sua vida. Mas deixe-me dizer algo. Você não deve explicação a ninguém pelo seu crescimento. Não precisa defender os limites que estabeleceu para proteger sua paz. Não precisa explicar por que se recusa a se contentar com menos do que merece. Se alguém não respeita suas decisões, esse não é o seu problema. Se não entende seu chamado, essa não é a sua responsabilidade. Se não apoia sua jornada, esse não é o seu fardo. Algumas de vocês têm vivido sob o peso das expectativas dos outros por tempo demais. Têm carregado fardos que nunca foram seus. Têm se diminuído para caber em espaços que nunca foram feitos para contê-las. Mas deixe-me perguntar algo. Quando você começará a viver para si mesma? Quando parará de deixar as opiniões dos outros ditarem suas escolhas? Quando parará de buscar a aprovação de pessoas que nem têm uma visão para suas próprias vidas? Uma rainha não se move conforme a opinião pública. Ela não busca permissão para ser quem é. Ela não se dilui para deixar os outros confortáveis. Ela sabe quem é, permanece no seu poder, caminha na sua autoridade. Algumas de vocês têm tido medo de se afastar de situações que não as servem mais porque não querem ser mal interpretadas. Têm medo do que as pessoas dirão se estabelecerem limites, medo de serem julgadas se escolherem se priorizar, medo de perder relacionamentos se começarem a exigir o respeito que merecem. Mas deixe-me dizer algo. Se alguém não consegue lidar com seu crescimento, nunca foi destinado a ir com você. Se não respeita seus limites, nunca a valorizou de verdade. Se não celebra seu sucesso, nunca foi realmente a seu favor. E quanto mais cedo você reconhecer isso, mais cedo encontrará paz. Uma rainha não entretém tolices. Ela não discute com pessoas que prosperam na negatividade. Ela não desperdiça sua energia com aqueles que se recusam a ver a verdade. Algumas batalhas não valem a pena lutar, algumas conversas não valem a pena ter, alguns relacionamentos não valem a pena salvar. Você precisa aprender a proteger sua energia, a se afastar de situações que a esgotam, a guardar seu coração contra aqueles que só vêm para tomar, mas nunca devolvem. Você não foi colocada nesta terra para viver sua vida se explicando para pessoas que estão comprometidas em entendê-la mal. Você não foi criada para defender constantemente suas escolhas para pessoas que não respeitam sua jornada. Você não foi desenhada para continuar provando seu valor para aqueles que se recusam a vê-lo. Em algum momento, você precisa parar de falar e deixar suas ações falarem. Precisa parar de discutir e deixar sua paz ser a resposta. Precisa parar de se explicar e apenas ser. Porque quando você sabe quem é, não precisa convencer ninguém. Quando está confiante no seu chamado, não precisa de validação externa. Quando caminha no seu propósito, não corre atrás de aprovação, você exige respeito. Algumas de vocês têm caminhado com fardos desnecessários, carregando o peso das opiniões das pessoas, estressadas com coisas que estão além do seu controle. Mas deixe-me lembrar algo. Você não é responsável por como os outros a percebem. Não é responsável pela incapacidade deles de ver seu coração. Não é responsável pela recusa deles em reconhecer seu crescimento. Esse é o problema deles, não o seu. E no momento em que você parar de buscar a aprovação deles, será livre. Uma rainha
não perde tempo provando a si mesma. Ela não corre atrás de quem foi embora. Ela não se rebaixa só para ser aceita. Ela se mantém firme, caminha com confiança, move-se com graça e deixa ir qualquer coisa que não esteja alinhada com a mulher que foi criada para ser. Então pare de se explicar, pare de se defender, pare de buscar validação. Você é uma rainha. É hora de começar a agir como tal. Você passou tempo demais duvidando de si mesma, questionando seu valor, esperando permissão para caminhar no seu poder. Mas o tempo de hesitação acabou. Chega de se diminuir, chega de pedir desculpas, chega de buscar validação de pessoas que nunca verão seu valor. Você é uma rainha, criada com propósito, desenhada com força e chamada para a grandeza. Fique firme no seu valor, fale com autoridade, mova-se com intenção, entre em ambientes como se pertencesse ali, porque você pertence. Deixe ir qualquer coisa e qualquer pessoa que não honre quem você está se tornando. Uma rainha não espera por aprovação, ela exige respeito pela forma como se porta, pela forma como se ama, pela forma como se recusa a se contentar. Este é o seu momento de se levantar, de tomar seu lugar, de caminhar no poder dado por Deus. Você é uma rainha. Agora comece a agir como tal. A mensagem poderosa de As lições de vida mais honestas que ninguém fala ressoa profundamente com a alma brasileira, um povo que valoriza a família, a fé e a sabedoria transmitida através das gerações. Ao ouvir os conselhos dos mais velhos e as palavras inspiradoras de Billy Graham, sinto um chamado para olhar para dentro de mim e reconhecer meu próprio valor. A lição central é clara. A vida não é sobre buscar validação externa, mas sobre honoring quem somos, com dignidade e propósito. No Brasil, onde a conexão emocional e a espiritualidade são pilares, essa ideia me toca profundamente. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nos perdemos tentando agradar os outros, esquecendo que nossa paz e autenticidade são tesouros que devemos proteger. A história de uma rainha que não reconhece sua coroa reflete tantas mulheres e homens brasileiros que, apesar de carregarem força e potencial, permitem que a dúvida ou o medo os diminuam. Essa mensagem me faz refletir sobre como, em nossa cultura calorosa e comunitária, podemos cair na armadilha de buscar aprovação em vez de confiar na voz que Deus colocou em nossos corações. A primeira lição prática que aplico é a proteção da minha paz. No Brasil, onde laços familiares e amizades são intensos, é fácil nos sobrecarregarmos com problemas alheios. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo, mas um ato de amor próprio. Dizer não, quando necessário, me permite preservar minha energia para o que realmente importa: meus sonhos, minha fé e meus relacionamentos saudáveis. Outra lição valiosa é caminhar com confiança, mesmo diante das críticas. Na nossa cultura, onde o senso de comunidade pode, às vezes, gerar comparações ou julgamentos, manter a cabeça erguida e confiar no meu propósito é libertador. As palavras de Billy Graham me lembram que Deus nos criou com um chamado único, e esperar pela aprovação dos outros é desperdiçar o dom que nos foi dado. Por fim, aprendi a importância de deixar ir o que não me eleva. No Brasil, valorizamos a lealdade, mas segurar relações tóxicas por medo da solidão é um erro. Soltar o que me prende me permite abrir espaço para pessoas e oportunidades que honram quem sou. Essas lições transformam minha vida diária. No trabalho, busco falar com firmeza, sem medo de ser mal interpretada. Em casa, priorizo momentos de oração e reflexão para fortalecer minha fé, tão central na cultura brasileira. Com amigos, escolho estar com aqueles que me inspiram a crescer. A mensagem dos mais velhos me ensina que a verdadeira riqueza está em viver com propósito.
não em acumular validações passageiras. Aplico isso ao perdoar meus erros passados e abraçar cada dia como uma chance de ser melhor. A vida, como dizem os mais velhos, é curta demais para vivermos aquém do nosso potencial. Que possamos, como brasileiros, carregar essa sabedoria com orgulho, fé e coragem, honrando nossas raízes e nosso chamado divino. Gostou dessa mensagem que toca o coração? Então deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão transformar sua vida. Nos comentários, conte. Qual lição você vai aplicar hoje? Não perca o próximo vídeo. Tem mais sabedoria vindo por aí?